Bom dia, graça e paz, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais um dia bendito na presença do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amor, faz um favor pra mim, pega ali, lá em cima. Bom dia, Ágata, Margarete, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dene. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Estênio. Pastor Estênio. Bom dia, Marilza. Débora. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, pastor. Bom dia. Paz. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o reverendo Estênio. Hã? Apareceu a Margarida, o reverendo Estênio. Reverendo Estênio. Marinelli, Fran. Bom dia. Shalom, Adonai. Vai. Bom dia. Shalom, bom dia. Fez boa viagem, pastor? Fiz uma viagem gigante, irmão. Meu Deus. A 116 estava interditada, eu tive que vir pelo oeste do Paraná. Gigante. Eu dei 200 quilômetros a mais. Meu Deus. Que coisa. É puxado, hein? Mas chegamos, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Aí, varão. Bom dia, varão. Glória a Deus. E aí, varão, foi forte lá nos homens? E teu microfone tá mutado. Aliás, era. Bom, vai ficar aí. Não, é que sua voz vai ficar baixa, né? Você tá aí. Fala mais Não, alto. mas tá bom. Meu, Tô ouvindo bem. nossa, bênção. Os homens ali, mais ou menos quase 35 homens, Que benção. estão ali daquela forma, meio pilhado, carrancudos, mas a palavra de Deus desmonta, né? Começa a preencher o homem ali. Maravilhoso. Maravilhoso. A mulherada é um pouco mais sensível, o homem ali é um pouco mais resistente, mas graças a Deus, Mas aquele dia foi. Os homens tremendo. se entregaram, foi forte. Os que foram pela segunda vez, graças a Deus. Se for, é porque realmente, né, estão ali querendo que Deus Foi benção. Benção. Aleluia. 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 Ora, Antônio, por nós. Pai, grandioso Deus, nós te Sim, agradecemos por mais esse dia, Senhor. Iniciarmos e primiciar, Senhor, diante da tua palavra, teus estudos. Pai, sabemos aqueles que vão entrar, sabemos aqueles que ainda não chegaram, mas sim, Pai, pelo teu desejo do teu pão fresco, Pai. Que todas as nossas expectativas, Senhor, sejam colocadas em Ti, Pai. Em Ti, somente em Ti. Nós te agradecemos, Pai, por mais este dia e esse sopro da vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Crônicas. Alguém coloca aí para pensar. Segunda Crônicas 17. Ver se eu consegui. Eu vou começar a leitura. Eu já coloquei aqui. Colocou? 18.
dê conta. Ó, Vamos lá. Segunda Crônicas 17. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu os exemplos dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeurão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra contra Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000, sob o comando de Adna. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200.000 soldados. De Benjamim havia 200.000 soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida, vinha Josadabe, que comandava 180.000 homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Glória a Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Você vê, né? Como que a palavra de Deus é tão linda e tão extraordinária, né? Ele não seguiu as práticas dos anos superiores do seu pai Asa. Seguiu os primeiros anos. Ele não adorou Baal, ele removeu e ele agora vai fazer uma coisa extraordinária. Estabelecer o ensino da palavra em todas as províncias. E quando a gente estabelece esse princípio de ensinar a palavra de Deus como ela realmente é, com entendimento, ou seja, as próprias nações vizinhas começaram a temer diante disso, porque agora ele está colocando novamente o temor, o respeito, a reverência, o amor a Deus e a dedicação ao ensino da palavra, né? Para o povo não esquecer quem era o Senhor, aquele que governa o mundo e o universo. Ou seja, então o temor, verso 10 diz assim: então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra contra Josafá. E alguns filisteus ainda trouxeram presentes, ou seja, quando
o temor existe, quando a obediência existe, Deus vai usar até os inimigos para nos abençoar. Existe reconhecimento, né? Existe reconhecimento espontâneo. Não é uma Exatamente. coisa forçada, né? E Não, as pessoas presenteiam, né? Querem estar próximo. É natural, né? exatamente. Histórico, né? Histórico de quem era Deus, né? Principalmente os filisteus, né? O que o cara ali tá firme ali com Deus ali, é um representante. E aquilo que você falou, pastor, de fato, quando o inimigo percebe, tô falando da parte física, quando as pessoas percebem que realmente a pessoa é de Deus, é diferenciada, há um respeito nisso, entendeu? Mesmo a pessoa com uma religião diferente, mas ele vê a diferença de um e do outro, né? Do mesmo segmento. Fala, ó, aquele ali é meio esquisito, mas aquele realmente é diferenciado. E ainda você vê que ele consolidou sua autoridade não por ele consolidou sua autoridade não sobre agressão, né? Não, ele não precisou ir para a guerra, não precisou, ele fortaleceu-se, né? Mas ele não precisou ir para o lado da agressão, mas por prudência espiritual. Ele foi um cara que ele primeiro foi estabelecer algum padrão espiritual no reino. Ou seja, um rei justo primeiro estabelece ordem interna, antes de lidar com ameaças externas. Ou seja, um cristão justo, ele vai estabelecer uma ordem interna dentro dele. Primeiro dentro, para depois lidar com ameaças externas. Ou seja, a autoridade espiritual começa no interior, mente e coração, não na confrontação externa. Não é para confrontar. Primeiro nós vamos realmente ter essa autoridade espiritual, buscar ela dessa forma. E daí está tudo linkado a Romanos capítulo 8, né? As tropas em todas as cidades fortalecidas de usadas. Segurança física como reflexão de ordem espiritual. Proteção estratégica e não paranoia. Eu vou agora me organizar. Isso é uma estratégia de proteção, mas não é uma paranoia. Deus honra líderes que equilibram fé com responsabilidade. Fé sem responsabilidade não tem equilíbrio, não tem vitória. Ah, eu tenho fé e tal, e eu vou sair fazendo loucura. Não, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Né? Para que tenha equilíbrio. E é isso que ele procurou fazer aqui. O Senhor era com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Nos caminhos de Davi. Primeiros caminhos antes dos pecados graves de Davi. Olha aí. Primeiros caminhos antes dos pecados graves de Davi. Deus lembra o início da fidelidade mais do que o fim falho. Porque Deus sempre vai lembrar do início, né? Jesus também chama de volta ao primeiro amor, Apocalipse capítulo 2. De volta ao primeiro. Lembra de onde tu caísse, lembra de onde tu caísse, volta ao teu primeiro amor, arrependa-se, senão removerei de ti o teu candelabro, ou seja, removerei o que? O espírito. Né? E se remover o candelabro, meu irmão, aí já era. Aí já era, aí não tem mais jeito, porque remover o candelabro é remover o fôlego de vida, o cara cai duro no chão, né? Porque é o espírito de vida que ele colocou dentro de nós. Ou seja, fé viva não é apenas tradição. Não é tradição. Porque a fé tem que ser desenvolvida. Aí o Senhor confirma o reino em sua mão. Quando o homem se submete a Deus, Deus estabelece o homem. Quando o homem se submete a Deus completamente, né? Como a gente tem falado aí, submeter é obedecer sem questionar, sem achar ruim, sem procrastinar, sem demorar a tomar as decisões que precisam ser tomadas da maneira que o Senhor está ordenando e ponto final. Então, aí Deus estabelece o homem. Ou seja, a autoridade espiritual tem que ter submissão. Se não tiver submissão, não existe autoridade espiritual.
né? Porque a submissão nos leva a obedecer ao Senhor em todos os princípios da sua palavra. E agora é necessário escrever no coração os caminhos do Senhor, né? Escrever no coração. O orgulho santo, existe uma diferença do orgulho carnal e do orgulho santo. O orgulho santo é a alegria em obedecer, mas o orgulho carnal, ele demora a obedecer. O coração elevado em Deus vence batalhas mentais. O envio de levitas para ensinar a palavra, ensinar a lei, revolução espiritual, ensino descentralizado. Não posso centralizar só em um lugar, eu tenho que levar esse ensino para Todos todos os os lugares, porque é o reino, não é a igreja, é o reino. Não é império, né? Não é. Vamos centralizar num lugar só. Tem que expandir. Não pode. E é uma das coisas que eu falei na aula de sexta-feira. Eu falei assim, cara, isso aqui não é igreja, isso aqui é uma mesa, é um lugar de ensino. Eu falei para a maioria dos homens que são empresários, eu falei assim, vocês são homens que têm muita responsabilidade e às vezes você não consegue deixar a empresa uma semana inteira para estar no Silk, mas o Silk, Deus está trazendo o Silk para vocês aí, então vocês valorizem e agarram isso. Porque nós vamos ensinar coisas aqui que nós aprendemos, colocamos em prática e deu certo na nossa casa, na nossa família. E o pastor Viana Tavalé testemunha do que eu estou dizendo aqui. Não, foi bênção. E quando o Senhor fez isso, através da sabedoria do Senhor, deu uma mudança no semblante também, porque quebrou aquilo, tipo, será que ele vai depois tentar arrastar os nossos pensamentos para a igreja dele, Quando o Senhor falou isso, quebrou, né? Fala, cara, aqui nós estamos falando do reino. É isso aí. É isso aí. Estamos falando aqui da placa. E aí parece que, tipo assim, porque cada um ali tem uma grande massa ali que está vindo de uma igreja, mas os outros não de igrejas diferentes. Então eles entenderam por que isso, né? Eu acho que criou, sabe que parece dar aquela sede, o rapaz, você tem a sua igreja, mas você sai para buscar mais ainda, buscar mais de Deus, né? Que é o que está acontecendo ali, né? E já eu recebi que eu li agora de manhã, mas já recebi um testemunho tremendo dessa aula aí, né? Que houve uma reconciliação dentro de uma família, um marido com um esposo, o cara lavou os pés da mulher, chorou, pediu perdão. Diz que já houve assim algo extraordinário já, né? Glória a Deus. E interessante que terminou essa aula ali de paternidade. E alguns já começaram a me cercar, dizendo, meu, teu testemunho é muito parecido com o meu, né? Eu passei algumas coisas, né? E teve homens que já se levantaram ali e já começaram a se denunciar publicamente na frente dos outros. Foi tremendo. Aquela hora que o senhor falou, manda a mensagem agora. É maravilhoso. Meu Deus. Meu Deus. Isso é maravilhoso. E você vê Santo de Deus que é o Senhor mesmo. Teve uma hora que o Espírito Santo de Deus mostrou para o senhor, né? Um dos homens ali, que o senhor falou, quero te dar um abraço. Foi certeiro ali, né? Deus, lógico, Deus, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Que benção. Benção. Glória a Deus. Olha assim, o céu, caiu o terror sobre os reinos. Por quê? Porque a palavra, quando ela é estabelecida em nós, o reino das trevas fica em terror, fica em pavorosa, né? Mas não gera guerra, gera temor espiritual. Quando alguém está alinhado com Deus, o inimigo recua sem lutar. Eita! Então, porque aqui, quando se fazendo a leitura aí, está falando do mundo, parece, né? Se a pessoa não prestar atenção, parece que está falando do mundo físico, mas é o mundo espiritual, porque o inimigo que está por trás daquela pessoa, que ia usar a mente daquela pessoa para armar uma guerra, já sabe e fala, ó, ali, aquela pessoa ali é do Senhor. Chance. É isso aí. Então, quando há alinhamento com Deus no coração do homem, o inimigo recua sem lutar, ele perde força. Aí vem, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7, né?
Ou seja, agora vem os tributos e os presentes. Prosperidade como consequência e não objetivo. É uma consequência. Não foi meu objetivo buscar prosperidade, mas a minha obediência vai trazer uma consequência de prosperidade. O reino de Deus é primeiro espiritual, depois que vem o material. Enquanto a gente não entende isso, o material nunca chega, porque primeiro tem que ter o alinhamento espiritual. Ordem, disciplina e excelência. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem, disciplina e excelência. Ou seja, a aliança perigosa. Josafá aparentou-se com Acabe. Casamento político. Seu filho com Atalia. Aí é mais pra frente, né? Aí é 18, né? Aí é o 18, né? É, o 18 aí. Já. Segura. Cenas do Tá próximo ligado. capítulo. Segura. Eu ainda estou meio dormindo. Essa parte da prosperidade, né? Tem uma frase aqui e algumas informações que é importante para se encaixar dentro do que o senhor falou. O Senhor era com Josafá, né? Por quê? Por quê? Aí fala assim, ó. Andou, né, nos caminhos de Davi. Mas ele seguiu os primeiros. Mas primeiro, realmente, isso é muito sério. Primeiro, obedecer. Se inverter isso daí, a prosperidade primeiro vai dar, porque o seu coração vai ficar endurecido, o inimigo vai fazer de tudo. Aí, ao contrário, o inimigo vai te aliar com outras pessoas que também estão distantes do Senhor. E aí você vai acabar prosperando. Vai, financeiramente vai. Mas só que depois seu coração vai ficando cada vez mais duro. E às vezes pode acontecer destruição do casamento, que é o que algumas histórias lá, né? Pessoas são prósperas, mas o casamento e os filhos está tudo distante. Então, se a pessoa conseguir realmente andar na obediência, andar nos caminhos do Senhor e depois trabalhar normal, aí... Vamos para o 18? Pode. Vamos lá. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você irá comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu: Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou: Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Eita! Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não deve falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: Sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei.
Concorde com eles e também prometo sucesso. Meu Deus. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Deus ordenar. Direi o quê? Apenas o que meu Deus ordenar. Então, queridos, é uma coisa que nós temos que. Eu quero só falar uma coisa sobre isso aqui antes de ir para os comentários, né? Depois, antes de finalizar, porque eu e você, nós temos que ser comprometidos com isso. Dizer apenas o que Deus ordenar, mesmo que isso resulte em uma inimizade, mesmo que alguém queira ir embora da sua vida, mesmo que alguém não queira mais andar com você, o importante é que Deus seja com você, que Deus seja comigo, que Deus seja conosco. Porque o nosso papel aqui não é agradar pessoas, o nosso papel aqui é falar a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Porque a palavra aqui do profeta, né, diz assim, ó, Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o meu Deus ordenar. Só vou dizer o que o meu Deus ordenar. Eu não vou falar nada para agradar os ouvidos de vocês. É o que está escrito na palavra. Então nós temos que prestar bastante atenção com isso. Porque senão nós mesmos vamos ser cobrados por Deus. E aí vai dar ruim para a gente. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: Seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Quer dizer então que pode acontecer de um espírito mentiroso usar 400 profetas? Jesus amado. Por isso que precisa de discernimento espiritual, né? Pois né? Barão, se eu estiver errado aí, me corrija. Eu estou aqui para aprender. Não só ali naquela situação, como dependendo da igreja, se a igreja não estiver alinhada com Deus, esse tipo de espírito usa alguém ali também para profetizar algo mentiroso. Porque todos eles estavam profetizando apenas aquilo que o rei queria ouvir. Mas por quê? Porque Deus já tinha ordenado um espírito mentiroso na boca dos profetas para enganar o cara. Porque ele se tornou tão perverso, né? Tão perverso que a sentença dele era a morte. E aí? O que fazer? Né? O que fazer? Aí Josafá ele já tinha um discernimento espiritual diferente. Eu quero ouvir um profeta do Senhor. Eu quero ouvir, não tem aí um profeta do Senhor, porque ele já viu claramente que os 400 profetas eram mentirosos. Eles estavam, na realidade, profetizando para agradar os ouvidos do rei. Uma profecia de bajulação, de engano, de mentira, né, que vai roubar o coração da pessoa de estabelecer a verdade. Aí, meu irmão, aí a coisa se complica. Meu Deus. Perigo, né? Uhum. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Ai, Jesus. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele.
Micaías respondeu: Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Eita! Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e me tire daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Eita! Vai, Acabe. Vai dizer que não é Deus que está falando pela boca do profeta Micaías e ainda permite o outro profeta mentiroso dar uma bofetada nele, manda ele ser colocado na prisão, a pão e água. Vai, Acabe, não obedece a Deus, não. Fica escutando profecias mentirosas, Acabe. Vai, Acabe. Conseguiu ainda colocar o Josafá ainda com as roupas dele, conseguiu persuadir ali todo mundo. Meu Deus. Entendeu? Ou seja, Josafá vestiu as roupas reais dele, mas ele não quis vestir as roupas de rei porque ele sabia que os sírios queriam perseguir ele, não Josafá, né? Então, e olha a ordem do rei sírio: mate somente Acabe, eu só quero ele, não quero mais ninguém. Deus já tinha colocado no coração do inimigo quem era o alvo principal da guerra. Quando eu não obedeço, quando eu permito que espíritos mentirosos guiem a minha vida, ensinos de demônios, porque é isso que Paulo fala, que ensinos mentirosos são ensinos de demônios, ou seja, o alvo vai estar, nas minhas costas. É ele, o alvo principal da batalha. Então, vai lá e destrua somente Acabe. Não mate mais ninguém. Meu Deus. Quando eles viram que era Josafá que estava vestido em trajes reais, pararam de perseguir Josafá. Não, esse não é o cara que o rei mandou a gente matar. Nós precisamos achar o alvo principal. Mas ele estava disfarçado, escondido. Você pode se disfarçar e esconder de quem você quiser, mas de Deus, ninguém se esconde. Como que um soldado atira uma flecha do nada a ermo, e essa flecha é direcionada por quem para encontrar Acabe? Pelo Senhor. Por Deus. Aleluia. E nesse finalzinho aí, meu Deus do céu, além do cara, a flecha ter acertado ele, e no decorrer, antes dele morrer, a luta ficou cada vez mais violenta. Mais violenta. Meu Deus do céu. Casamento político com seu filho, Acabe aparentou-se, né? Josafá aparentou-se com Acabe. Casamento político, seu filho com Atalia. Ou seja, aqui existe um erro grave: união com perversidade, né? A união com uma falsa aparência de espiritualidade é perversidade. Eu tenho aqui 400 profetas, eu alimento 400 profetas. Eu banco esses profetas para eles profetizarem aquilo que eu quero ouvir. Entende?
Ou seja, não são profetas do Senhor, são profetas do rei, profetas pessoal. Para que você quer profeta para si? Para que você quer bancar um profeta? Para que você quer pagar um profeta para te ensinar mentiras? Vai dar ruim. Presta atenção no texto da palavra de Deus. Não é palavra do pastor Luciano, não. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Deus Para o falar livre. o que quer ouvir, né? Vai falar o que quer ouvir. Ainda tem isso, né? Então, Não é não nem são falar a palavras. verdade, Não, né? falar que quer ouvir e contagiar Exatamente. Interessante. Ou seja, aí é um erro grave, união com perversidade. A aliança errada compromete o destino espiritual. A aliança errada compromete o destino espiritual. Vai dar ruim ali na frente. A visita a Acabe, ambiente influencia decisões. Cuidado com o ambiente espiritual contaminado. Eita, cuidado com ambientes espirituais contaminados. Irás comigo à guerra, sou como tu. O perigo é a perda da identidade espiritual. Não negocie sua identidade no reino. Não negocie a sua identidade no reino. No reino não dá para negociar a identidade. Você tem que saber quem você é e você não pode fazer aliança com quem está em desobediência a Deus. E não adianta fingir, né? Porque uma hora a máscara cai. Exatamente. Exatamente. Ou seja, consultar primeiro a palavra do Senhor. Josafá ainda tenta manter princípio espiritual, mesmo em erro, a consciência. Os 450 profetas, os 400 profetas, os sábios provavelmente falsos ou comprometidos com o erro. Nem toda a maioria representa Deus. Não é porque você está numa igreja grande que a maioria representa Deus, não. Não é porque você anda com um monte de gente que diz eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, que Deus está ali, não. Cuidado. Tem que ter discernimento espiritual. Exatamente. Até porque tem um trecho no Novo Testamento que fala, né, que sobre... acho que não é nem no Novo Testamento, não. A questão das testemunhas, né? Tendo duas ou Novo três Testamento. testemunhas, se estabelece como verdade. No entanto, precisa de discernimento espiritual. Porque às vezes essas duas, três testemunhas estão em conluio. Elas estão querendo o mesmo propósito. Né? Sim. E aí, por causa disso, elas se unem para falar uma mentira. Então, precisa ter Exatamente. discernimento. Tem que ter discernimento. Isso Não aí. é a voz do povo, é a voz de Deus. De jeito nenhum. Não há aqui um profeta do Senhor? Não há aqui o quê? Um profeta do Senhor? Discernimento espiritual de Josafá. Quem busca a verdade não se satisfaz com consenso. Porque todos estavam falando a mesma coisa. Existia um consenso ali. Peraí, todo mundo, não tem ninguém aqui discordando. Que coisa, né? Tem alguma coisa errada. Acabe o odeia porque fala mentiras. Micaías. Acabe o odeia porque fala a verdade, né? Não mentiras. A verdade confronta o ego. A verdade sempre vai confrontar o ego. Profecias falsas, chifre de ferro. Simbolismo manipulativo. É um símbolo da manipulação, chifre de ferro. Aparência espiritual aparência espiritual de autoridade divina, mas não tem nada de autoridade divina. Micaías mantém a fidelidade. Falarei apenas o que Deus disser. Marca do verdadeiro profeta, marca do verdadeiro profeta. Falarei apenas o que Deus disser. Ironia e julgamento. Micaías expõe a falsidade. Deus revela enganos ocultos. O espírito de mentira. Deus permite engano para julgar corações endurecidos. Deus permite engano para julgar corações endurecidos. Cuidado, não endureça seu coração. Não, Deus mentindo, mas não Deus mentindo, mas permitindo consequência. Não é Deus estar mentindo. Deus perguntou, existe alguém aqui que pode enganar Acabe? Se aproxima um espírito. Um espírito. Cuidado. Tem muito espírito mentiroso aí falando na boca de profetas que não são de Deus. Meu Deus. Quem rejeita a verdade será entregue ao engano. Eita, Jesus. Quem rejeita a verdade será entregue ao engano. Verdadeiros servos sofrem rejeição. Caminho messiânico inclui oposição. O disfarce de Acabe tentar fugir da profecia
Não há fuga do decreto de Deus, não tem para onde correr. Quando Deus decreta que o cara vai morrer, se ele for para a batalha, ele vai morrer, ponto final. Por isso que, irmão, não adianta querer ajudar um monte de gente para a batalha espiritual. Estou falando aqui não de batalha da mente, não de batalha pessoal, de batalha de nível mais alto, se a pessoa não venceu todas as guerras internas e guerras pessoais. Não vá para a batalha de alto nível, não, que você vai apanhar e corre risco de morrer. Deus o livra. Josafá clama ao Senhor, Deus o livra, mesmo após erro. Arrependimento traz misericórdia. Flecha ao acaso, mata Acabe. Ao acaso não é Acabe, não. É uma providência divina. Deus governa até o invisível. A morte de Acabe é o pôr do sol, ou seja, julgamento completo. O fim revela a verdade de uma vida. Ou seja, aí tem coisas aqui que, se alguém quiser anotar, eu vou falar para você anotar. De repente, a Fabi e o Viana já tem alguma coisa aí. Mas assim, a autoridade espiritual nasce da palavra, do cumprimento da palavra, da vivência da palavra, da obediência à palavra. Josafá prosperou porque ensinou a palavra. Então, a autoridade espiritual nasce do verdadeiro ensino. Segundo, alianças erradas destroem destinos. Alianças erradas destroem destinos. A união com Acabe trouxe quase destruição para a vida de quem foi se aliançar com ele, para Josafá. Porque eles começaram a perseguir Josafá enquanto ele estava com uma armadura de rei. Terceiro, discernimento espiritual é essencial. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Deus governa tudo até o acaso. Nada escapa ao controle divino, é o quarto. Deus governa tudo até o acaso. Nada escapa do controle divino. E quinto, misericórdia ainda alcança quem clama. Josafá errou, mas foi salvo porque clamou. E aqui eu vou falar sobre a aplicação prática da nossa vida espiritual, da minha. Ensine a palavra em casa. Ensine a palavra em casa. Esse é o modelo. Segundo, fuja de alianças espirituais erradas. Fuja. Sai da Babilônia, ó povo meu. Babilônia é lugar de engano. Terceiro, desenvolva discernimento profético. Senhor, eu quero discernir o mundo profético. Então, peça a Deus e clame. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro, né? Desenvolva discernimento profético. Quarto, clame a Deus em momentos de crise. E cinco, permaneça fiel, mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, permaneça fiel, mesmo sob pressão. Ah, pastor, o negócio não está fácil. Permaneça fiel, porque a recompensa vai vir do Senhor. Sempre, o livramento, a recompensa, tudo que nós precisamos vai vir do Senhor. Glória a Deus. Fala, Fabi. Não, nem tenho o que falar. Completíssimo. Só um pedacinho, né, de um louvor. Acho que é da Ludmilla, aquela cantora aqui. Acho que já morreu já. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Né? Não dá para baixar a guarda. Não baixe a guarda. Baixe a guarda, nunca pare de lutar. Né? E aí vai. Então, porque essas vozes aí é uma guerra espiritual. Né? Não tinha arma ali, foi os profetas ali com aquela falando. Ainda bem que Josafá, mas peraí, não tem mais um? Não tem mais um. Glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus. Vamos para Romanos? Vamos. Romanos, vou marcar aqui. Romanos 9, 25. Já anotei aí. Ah, já tá? Já. Foi? Já. Aleluia. Aleluia. Já tá ali, já. 9, Glória a Deus. Vamos lá. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo,
e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Eita, E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. eita, olha aí. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Meu Deus. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras Eita, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou prosseguir, tá? Uhum. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Aleluia. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em meus lábios e em meu coração. Uau. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como Terminou. já? Ah, foi até o 13. 13, é verdade. É que é muito bom esse texto de Romanos. Romanos é um livro muito extraordinário, né? A carta de Paulo Romano é uma das cartas assim que eu mais amo, porque ele ensina muitas coisas extraordinárias. Aleluia, glória a Deus. Chamarei povo meu, ao que não era meu povo. Oséias, né, capítulo 2, o verso 23, e o capítulo 1, verso 10. Ou seja, Paulo cita o profeta Oséias, que originalmente falava de Israel restaurado, não de gentios. Mas Oséias entende como Israel em estado de rejeição temporária por causa do pecado. Aí Paulo amplia o princípio: Deus transforma rejeitados em povo. Deus transforma rejeitados em povo.
amplo Israel restaurado, como gentios enxertados na videira. Ou seja, Deus chama as coisas que não são para serem. Isso é um eco do Bereshit, da criação. Do nada, aqueles que nada são chamados por Deus e vêm a existir. Ninguém está fora do alcance da redenção. Só basta abrir o coração e se render, né? Basta abrir o coração e se render. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia, Isaías capítulo 10, verso 22 e 23. Isaías capítulo 10, verso 22 e 23. O remanescente é o grupo fiel dentro da nação. Princípio espiritual judaico. Deus trabalha por meio de um remanescente justo. Nem todo Israel físico vive a promessa, mas o fiel sim. Mas o fiel sim, não só o povo de Israel, mas nós também como filhos adotados por Cristo. Se o Senhor não tivesse deixado descendência, se o Senhor não nos tivesse deixado descendência, Isaías 1:9, comparação com Sodoma e Gomorra, não só foram destruídos por causa de poucos justos, Deus preserva por causa dos justos. Princípio-chave, Deus sempre vai preservar os justos, ou uma nação, ou um lugar. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas é tanta coisa errada dentro de um lugar, por que Deus não fulmina? Porque ainda existe algum justo ali dentro clamando ao Senhor para que haja arrependimento. Quando existe justo clamando para que haja arrependimento, o Senhor vai prorrogando a sentença. Gentios alcançam justiça, Israel não. Gentio alcança justiça, Israel não. Paradoxo espiritual. Ou seja, gentios receberam por fé, Israel buscou por mérito legal sem o coração. Buscar por mérito? Ah, você é merecedor. Porque você é judeu, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Cuidado. Cuidado. Isso aqui, sábios, rabinos de Israel falando, tá? Não sou eu, não. A Torá deve ser vivida com intenção, não só prática externa, com intenção. A palavra tem que ser vivida com intenção. Aí Isaías 8:14 e 28:16 fala sobre a pedra de tropeço, fala sobre, né, a pedra no contexto judaico é o próprio Deus, ou seu agir, ou seu agir, ou seu agir. Jesus é a pedra. Quem tenta alcançar justiça sem submissão, tropeça. Quem tenta alcançar justiça sem submissão, tropeça. O cara pode estar certo, o cara ora, o cara jejum, o cara está procurando se submeter, buscando conhecimento e tal, mas sem submissão total. Deus disse, faça isso, o cara faz sem questionar. Se ele não fizer isso, vai tropeçar, mesmo estando... Pode ser eu, tá? Pode ser eu. Qual o princípio disso? O orgulho espiritual impede a revelação, ou seja, impede a vitória total. O orgulho espiritual impede a vitória total. E a gente fica sofrendo desnecessariamente. Zelo sem entendimento. Capítulo 10. O desejo do meu coração é para salvar Israel. Paulo não rejeita Israel, ele intercede. Reflexo do coração dos profetas. Tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Zelo sem sabedoria leva ao erro. Zelo sem sabedoria, sem entendimento, leva ao erro. Boas intenções não substituem a verdade. Pode estar cheio de boas intenções, mas sem a verdade de Deus praticada, né, e obedecida. Uzá tinha uma boa intenção, né? Tinha. Não deixa a arca cair, né? Tinha uma boa intenção. E morreu, né? A intenção foi boa, mas não Mas era. morreu. Morreu. Ixi, então quer dizer que eu posso estar com boa intenção e morrer? Morrer. Jesus. Religião sem revelação gera desvio, ignorando a justiça de Deus, tentativa de estabelecer justiça própria. A justiça bíblica traz alinhamento com Deus e não autojustificação. A justiça bíblica traz alinhamento com Deus e não autojustificação. O fim da lei é o Messias, é Jesus. Jesus é o fim da lei. A palavra fim, ou seja,
é um objetivo do propósito. Um objetivo do propósito. Jesus não cancela a Torá, ele cumpre e revela seu sentido pleno. Isso está alinhado com o pensamento dos sábios. Ou seja, a Torá aponta para algo maior, transformação do coração. Transformação do coração só acontece pela fé, irmãos. Justiça da Torá versus justiça da fé. Levíticos 18:5. Quem fizer, viverá por eles. Ou seja, viver vida neste mundo e no vindouro. Quem fizer o quê? Obediência. A obediência só vem através da fé. A obediência traz vida, mas exige perfeição através de praticar a fé em Deus. Verso 6 e 7 fala sobre quem subirá ao céu. Referência a Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30 não está distante, está acessível, está no seu coração. Está em você. Né? Pratique, leia, estude, ore, peça ao Espírito Santo para trazer discernimento espiritual e entendimento. Não precisamos trazer o messiânico, não precisamos trazer o Messias, ele já veio, já está aí, já está dentro de nós. A palavra está perto de ti. Busca de todo o teu coração. Busca de todo o teu coração, porque vai aparecer na boca e no coração. Fé bíblica envolve confissão, boca, e convicção, coração. Romanos, do 10, do 9 ao 13, confissão, fé e salvação. Se confessares e credes, estrutura hebraica, interior. Emuná é fé, exterior, declaração. Tem que ter fé e tem que declarar com fé. E a confissão tem que ser pública, porque a confissão pública tem peso espiritual. O mundo espiritual, ele vai escrever o que você acabou de declarar. Eu confesso Jesus, eu creio de todo o meu coração que ele é o Filho de Deus, e eu entrego a minha vida para ele. A partir de hoje, ele é meu Senhor e Salvador. Então, isso é a confissão pública. Não existe se tornar filho de Deus sem fazer essa confissão. Eu preciso declarar que eu creio em Jesus, creio que Deus ressuscitou dos mortos, creio que ele foi para uma cruz, creio que ele morreu para me salvar e eu me entrego a ele. Você não aceita Jesus, você não é bonzinho para aceitar Jesus. Eu não sou bonzinho para aceitar. Quem sou eu para aceitar Jesus? É ele que me aceita. É ele que me aceita. Então declare que eu entrego a minha vida a Jesus. Senhor, me aceita como seu filho, A nossa parte é se entregar, né? Se entregar, é isso aí. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, pastor. Quem nele crê não será confundido, Isaías 28:16. A confiança em Deus não resulta em vergonha. Em Jesus, confiança não será frustrada. Quando a minha confiança está em Jesus, ela não será frustrada. O mesmo Senhor é rico para com todos, sem distinção. Deus é universal, mas dentro de uma aliança. Dentro de uma aliança. E aí vem o versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lembrando, será é tempo futuro. Não é porque eu invoquei o nome do Senhor, eu estou salvo, não. Se eu não obedecer completamente a tudo que ele me pede para fazer, eu corro o risco de perder o direito de salvação. Será salvo é aquele que permanecer até o fim. Será salvo. Ainda fala sobre o tempo futuro. É aquele que não pisa no sacrifício da cruz, que não desobedece, que demora a obedecer, será salvo. Ou seja, ninguém está salvo, não se engane. Eu estou aqui com você na live, mas se eu cair, irmão... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A Chay pediu aí, pastor. Hã? Tem um pedido da Chay aí para responder. Pedido da Chay? Pastor, pode repetir onde diz Sobre a justiça bíblica. Sobre a justiça bíblica. Vamos lá, só um pouquinho. O Chay, você... Depois eu mando para você no particular aí. Ou todo mundo quer? Repete, às vezes tem outra pessoa que quer. Uhum. Às vezes não tá fácil para localizar qualquer coisa, depois ele põe. Justiça da palavra versus justiça da fé. Levítico 18:5. Quem
fizer, quem obedecer, viverá por eles. Ou seja, vai viver pela fé. Ou seja, viver vida neste mundo e no mundo vindouro. Vida agora e vida na eternidade. A obediência traz vida, mas exige perfeição. A obediência traz vida, mas tem que obedecer perfeitamente. Entendeu? Não é meia obediência. É uma obediência perfeita. Glória a Deus. É isso aí, é obediência perfeita. E vamos voltar lá para o 13 lá. Ou seja, Joel, né, invocar o nome do Senhor, reconhecer a autoridade. Ou seja, invocar o nome é reconhecer a autoridade e relação. Invocar Jesus é reconhecer o agir salvador de Deus. Qual a conclusão desse texto? Deus transforma rejeição em adoção. Oséias, restauração e expansão dos gentios. Oséias fala restauração de Israel e expansão dos gentios. Deus transforma a rejeição em adoção. Segundo, o remanescente é central. Na quantidade, o remanescente central, perdão, nem quantidade, mas fidelidade. Não é quantidade, é fidelidade. Pode ter uma grande massa dizendo que só o Senhor é Deus. Mas a grande massa que gritou, depois que o mar vermelho abriu, só o Senhor é Deus, morreram tudo no deserto. Tá. Não, pensei na... Pode falar. Não, porque o povo também queria os milagres, seguiam Jesus, estava por onde eles estavam, mas depois todos gritaram, crucificam. Crucificam. Né? E no deserto, né, o mar se abriu, o povo atravessou o pé enxuto e depois cantaram, só o Senhor é Deus, mas morreram no deserto. Esse lance da salvação, né, permanecer, aqueles que permanecerem, né, ela tem uma ligação aí com os primeiros textos aí que a gente leu de Crônicas, porque ali existia uma ordem, né? Primeiro obedecer a Deus e depois prosperar, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem esse perigo, sabe? Às vezes você está aqui no mundão e está tudo bem, né? Você quer ter suas coisas, tal, tudo, aí você começa a pensar só nisso, só em prosperar. Aí quando você inverte essa ordem, tem o perigo de perder a salvação, porque às vezes você está fazendo alianças erradas, coisas erradas, e você, o ser humano, né? Todos nós, né? A gente está em 2026, aí você pega e fala assim, em 2028, um exemplo. Em 2020, eu vou fazer tudo agora que eu tenho que fazer. Em 2028, eu vou ser o bambambam. Mas você esquece que a sua senha pode chegar entre hoje e amanhã. Aí que tá, né? O dia da manhã pertence ao Senhor, mas você esquece disso. E quando você esquece disso e faz um projeto para 2028 andando em desobediência, varão, vai dar ruim. Eu gosto de uma vez salvo para sempre e andar em desobediência para começar, quando chegar em 2028, eu vou começar a obedecer. Não, obediência é hoje. É isso aí, meu irmão. E assim, o zelo sem revelação é perigoso. O zelo sem revelação. Eu sou zeloso, mas eu não tenho revelação. Eu não busco, né? Como diz o pessoal do Cerucá, você não tem o seu a sós com Deus. Você não tem o seu a sós com Deus, né? Você não vai buscar relacionamento, porque não se trata de religião, se trata de relacionamento. Se relacionar com o Criador, se relacionar com o Pai. O Pai, fala, Fabi. Ele é a pedra, desculpa, ele é a pedra. Tá, tudo bem, mas que tipo de pedra que ele é para você? Ele pode ser uma pedra de tropeço quando, tipo, fala, se eu for obedecer o que Deus está falando, aí para você ele está sendo uma pedra de tropeço, por causa da desobediência. Fala, Fabi, desculpa. Não, era em questão da intimidade mesmo. Questão da intimidade. É necessário. Toda lei, toda palavra pronta sempre para Jesus, sempre para Jesus, sempre para Ele, né? Então, Ele é o cumprimento, não a negação, Ele é o cumprimento. Então, a fé verdadeira envolve coração e boca, interior e exterior alinhados, o interior e o exterior alinhado. Tudo tem que estar alinhado com a palavra, tudo tem que estar alinhado com Jesus.
A salvação está disponível a todos, mas exige invocação sincera. Envolve uma entrega sincera. Envolve uma entrega completa, plena, total. A minha entrega tem que ser completa ao Senhor. Completamente entregue. Nós temos que estar entregue. Ou seja, qual a aplicação prática disso? Busque entendimento. Busque entendimento. Vou repetir, busque entendimento. Mas tem muita gente que só busca práticas religiosas. Prática religiosa é misticismo. Meu Deus. Prática religiosa é misticismo. Busque entendimento, busque revelação. É isso que eu ia falar. Não adianta só também buscar conhecimento, né? Sem o espírito. Tem que estar aliado, tem que estar junto. Porque práticas religiosas é misticismo. Não Sim. adianta. Entendeu? Alinhe a sua mente com a palavra de Deus. Alinhe a sua mente com a palavra. Porque qualquer palavra de profecia que vier, qualquer decisão, qualquer coisa, se você tem conhecimento da palavra de Deus e tem um espírito, né, ninguém vai conseguir te enganar. O espírito mesmo vai dizer, cuidado, é mentira. Não sou eu que estou falando. A palavra nos dá o direito de julgar o profeta, não a profecia. Ele pode até falar, eis que te digo, mas você não vai julgar o profeta, você vai julgar a palavra que está saindo da boca do profeta. Paulo diz assim, julgue a profecia, veja se realmente não é um espírito de engano que está falando através da boca da pessoa. Você não julga a pessoa quem julga é Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o que sai da boca dela eu tenho que analisar. Opa? Deus não é Deus de confusão, né, pastor? Não. Porque, assim, às vezes ele já te falou há 2 anos atrás, depois ele te falou mais alguma coisa, depois ele te falou de novo, mas ele vem alinhando, fortalecendo e às vezes te lembrando, carinhosamente. Isso. Às vezes ele vai dar uma dura, ele vai vir uma dura, mas alinhado, falar, ó, te dando agora, porque eu te falei há 2 anos atrás, mas ele está falando a mesma coisa, aí te dando uma dura agora, porque você esqueceu, está parado no tempo. Agora não vai vir e destruir todos os 4, 5 ex que te digo que veio para trás, amorosamente, e criar uma confusão, falar, nossa, agora mudou tudo. Eu não tinha entendido nada. Então, nesse sentido, é o discernimento. E aí, pastor, nós temos que evitar também a justiça própria, né? Eita. Temos que evitar a justiça própria. Deixa que Deus vai agir. Porque assim, ó, voltando um pouquinho atrás, Acabe tentou enganar Deus, ele se disfarçou. E quantos cristãos estão disfarçados dentro da igreja? Quantos cristãos, quantos profetas disfarçados? Porque os profetas disfarçados são muito mais numerosos que os profetas verdadeiros. Eita. O profeta verdadeiro dá cara para bater. Uhum. Profeta disfarçado, não. Eles vão estarem disfarçados, eles estão ali e qual é o disfarce? Santidade. Eu tenho uma aparência de santidade, uma aparência de obediência, eu tenho uma aparência eu até falo em língua, meu irmão, sapatei tudo. Meu Deus. Entendeu? Mas cuidado. Porque nem todo espírito vem de Deus. Nem todo espírito vem de Deus. E o próprio Jesus diz, muitos falsos profetas surgirão e ainda falarão em meu nome. Muitos falsos profetas surgirão, muitos falsos cristos surgirão. E o que já apareceu de falsos cristos na humanidade, irmão, você não tem noção. É na Ásia, é no Brasil, é na América, em todos os lugares. Sempre vai acontecer e vai existir, porque a palavra do Senhor vai se cumprir na íntegra, sempre. Então, evite justiça própria, cuidado. Desenvolva uma fé viva. E ensine a palavra. Ensine que a palavra e Jesus caminham juntos. Porque ele é o Espírito da palavra, ele é o Espírito da profecia. E na boca de Jesus, do Espírito da profecia, não vai sair mentira, engano e bajulação. Vai sair a verdade. E muitas vezes a verdade vai doer para mim. Vai doer. Nem todos querem ouvir, né? E às vezes, pastor Fabi, eu vou gritar dentro de mim. Não aceito, não quero, não é assim. Tem que ser do jeito que eu quero.
E tá tudo certo. Você não quer obedecer, não quer submeter, vai gritar, vai berrar. Mas se você ainda berrar, gritar e submeter, tá bom. Né? Vai chegar um momento que Deus vai bradar a seu favor. Mas glória a Deus. Aleluia. E é isso. Aqui é só para mim, né? Uhum, Não sei se por conta de situações, mas me chamou muita atenção, né? Sei da dedicação deles por Deus, no verso 2, né? uhum, Mas é entusiasmo sem entendimento, uhum. pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Isso é muito forte. E recusa a maneira de Deus. É isso aí. Meu Deus. Nem vou falar nada. Sei da dedicação deles, mas é entusiasmo sem entendimento. Não adianta, né, conhecer. Tem gente que conhece a palavra, mas conhecer a palavra, conhece, já teve experiência com Deus, mas é preciso estar constantemente atento, ouvindo a voz de Deus, ouvindo que Deus, qual é o novo que o Senhor tem para esse momento. Porque senão Até vira só entusiasmo. só entusiasmo. Não vai estar entendimento zero. Ai, Jesus, misericórdia. A gente tem que estar atento. Por isso que não dá para ter experiências com Deus e se pautar nessa experiência e nunca mais querer se relacionar. O relacionamento é constante. Verdade. Até porque quando a gente conhece a Deus e se relaciona com Ele, a gente não quer estar em outro lugar, né? Quer estar sempre perto dele. Mas Aleluia. se você só se satisfaz com pequenas experiências e acha que isso vai ser a base para toda uma vida, isso daí vai te enfraquecer e você vai acabar falhando, vai acabar errando. É verdade. Tem uma frase aqui que a Chay botou aqui: não dá para viver de empolgação, isso cansa. E é verdade, Chay, isso cansa mesmo. Porque o empolgado, ele vai até uma certa altura. Depois a empolgação acaba, porque o cansaço bate e acabou. Porque não é pelo espírito, é pela empolgação. Não tem discernimento espiritual. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas espera aí. O Senhor tá nesse negócio? Semana passada aconteceu um negócio muito doido comigo. Quinta-feira de manhã eu amanheci angustiado. Sexta-feira eu estava ali. E aí, Deus? E aí, Senhor? Né? Não quero fazer nada fora da tua vontade. Não me deixa aqui, né? Porque a preocupação vem. Ou seja, a preocupação de temor, né? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer? Ou será que eu estou fazendo por empolgação? Será que eu estou, né, realmente alinhado com o propósito que o Senhor estabeleceu nos lugares onde mesas são estabelecidas, ou estou apenas vindo porque eu quero vir, né? Ou porque né, é o desejo do meu coração ajudar pessoas? Porque até às vezes no desejo do coração de ajudar pessoas, a gente pode estar fazendo coisas que Deus mandou fazer. E aí eu preciso realmente estar alinhado, né? Bom dia, pastora Janaína, bem-vinda. Então, assim, eu preciso estar alinhado. E houve um temor no meu coração, né? Se eu estou fazendo aqui, Senhor, não é a empolgação do meu coração, não é apenas uma empolgação, o que que é? E daí foi onde eu recebi uma ligação. E o Senhor, através dessa ligação de uma pessoa que estava distante, que faz tempo que eu nem estava conversando, cara, eu Quem não estava orando sabe por de você. nada, né? Normalmente Deus faz isso, né? Então, quem não sabe de nada, e eu estava orando no meu secreto, que eu nem tinha comentado com a minha esposa sobre a minha preocupação de não desagradar a Deus, de não fazer as coisas por empolgação, né? E daí o Senhor vem e brada e dá a resposta que eu estava precisando. E além da resposta, a gente vê resultado naquilo que o Senhor está querendo fazer na vida das pessoas. E toda honra e toda glória é dele. Toda honra e toda glória é dele, né? Eu dou uma risadinha aqui porque, assim, né? Na sexta-feira, do nada, entre aspas, do nada de Deus, né? Apareceu o Micaías pelo celular para falar com o senhor. É verdade. Poxa, e aí? Né? Porque quando o Micaías aparece aí, a gente realmente tem um coração rendido ao Senhor, cara. Aquilo veio assim com... Aí aquela angústia sai, aquela coisa, sabe? E você diz, não, tá bom, Senhor, eu vou continuar, eu vou
Porque não adianta continuar sem obedecer, sem buscar temor, e a gente tem que se preocupar, porque imagine você faz algo na força do teu braço e Deus não está ali dizendo assim, meu, mas é um cabeção mesmo, né? Eu queria fazer algo mais extraordinário na vida dele e ele não está entendendo nada. Aí você se frustra e depois ainda quer culpar o Senhor. E o Micaías, quando aparece, esse Micaías aí que apareceu, não tem, como que fala? Não é uma pessoa que quer se aparecer, né? É ali, olha, tava no monte, Deus mandou falar. Então, assim, enquanto tudo não tiver alinhado aqui dentro, enquanto tudo realmente não tiver alinhado aqui dentro e aqui na minha casa, não adianta querer fazer nada fora. Isso aí. É que nem a Chay colocou, né? Ela sangrava para mostrar uma entrega genuína. O fazer, servir, né? Então, não é com esse esforço todo, não é? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, é prazeroso, não é cansativo, não é uma coisa que vai nos desgastar, né? Não vai precisar suar. Sim. Na verdade, vai ser uma entrega genuína, né? Então, É a história que o pastor falou lá da arca. A arca ela não era pesada quando eles carregavam, porque quem carregava era o Senhor. esse esforço de querer fazer para poder alcançar alguma coisa é mais uma conduta de servo do que de filho, né? O servo precisa fazer para ser reconhecido. O filho, ele é filho e ponto. É Né? isso aí. Não tem que ser nesse esforço todo. Vai ser natural, vai ser por prazer, por alegria de estar na presença do Senhor. É isso. Aleluia. Vamos Para para Salmos. Salmos. Vamos. Salmos 20. Já? Deixa eu fixar aqui. Pronto. Salmos 20. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Senhor, o nome do Deus de Jacó, o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós levantaremos e permanecemos firmes. Dá vitória a teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo foi colocado após o Salmo 19 com a finalidade de expressar a firme convicção de que a salvação de Israel não depende da força física, mas depende da oração. Ou seja, a quem é assegurada uma parcela do mundo vindouro, do Olam Rabá. Aquele que justapõe a bênção de redenção com a oração, ou seja, a Chico comenta no livro dos Salmos, que no livro dos Salmos alude a essa justa posição. Ele conclui o Salmo 19 com a oração. Possam as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração encontrar favor diante de ti, Senhor. Minha rocha e meu redentor. Logo após ele começa o Salmo 20 com redenção. Que o Senhor te responda no dia da aflição. Ou seja, o Talmud enfatiza essa relação única entre redenção e oração. A quem podemos comparar o homem que recita as bênçãos pedindo redenção, mas que falha em segui-las com a prece imediata, com a oração imediata. Olha só,
a quem podemos comparar o homem que recita as bênçãos pedindo redenção, mas falha em segui-las? Aqui poderemos, eu vou repetir isso aqui. Até entrar. Quem podemos comparar o homem que recita as bênçãos pedindo redenção? Ele recita, ele lê, ele estuda, Ele mas sabe, que né? falha. Ele sabe, mas falha em segui-las, né? Com a prece imediata ao favorito do rei, que bate à porta da Câmara Real, mas não espera a resposta do rei. Quando o rei se aproxima para responder, o favorito já virou as costas e partiu. Olha a comparação aqui. Meu Deus. É como alguém que é favorito, um filho favorito. Ele até estuda, ele até se dedica, ele até se consagra, ora, jejum e tal. Mas ele, quando ele não, realmente ele não cumpre, não vive tudo aquilo que Deus está ordenando ele fazer, ele também não espera Deus agir como ele tem que agir. Ele vira as costas e vai embora. Então o rei virou-se e partiu. Portanto, o procedimento próprio é primeiro aproximar-se de Deus, recitando seus louvores e o abençoando pela redenção do Egito. Enquanto Deus está próximo, a pessoa deve fazer seu pedido pessoal através de prece. Outra aplicação dessa justa posição é encontrada no serviço matutino, quando súplicas de aflição são permissíveis após concluir. Com o versículo, possam as expressões da minha boca encontrar favor. Nós recitamos o Salmo 20, que o Senhor te responda no dia da aflição, que o Senhor te responda no dia da aflição, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas assim, gente, não é porque Ele é misericordioso e vai nos responder no dia da aflição que eu vou buscar a aflição para a minha vida. Porque a aflição vem quando eu estou em desobediência. Né? A aflição vem porque eu não quero obedecer completamente, ou porque eu estou tentando estabelecer, né, algo, estou demorando de dar uma resposta para o Senhor. Então, quanto mais eu demoro de dar uma resposta ao Senhor, mais aflição vai vir no meu coração. E toda aflição é gerada pela desobediência. É muito sério. Muito sério. Não adianta conhecer e não obedecer. E não obedecer. Provérbios? Provérbios 20. Provérbios 20, verso 2. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a ira põe a vida em risco. Verso 3, né? Que é o 2 e 3? Aliás, é o 2, né? É o 2. Tá. Tão temível quanto o rugido de um leão, assim é o temor de um rei, sobre aquele com o qual ele está irritado. E quem quer que o irrite perde a sua vida, pois ele não põe em risco, pois ele a põe em risco desagradando o rei. Ou seja, quando eu desagrado a Deus, eu estou colocando minha vida em risco. Então, se conhece a palavra e não obedece, está pondo em risco? Está colocando a vida em risco. Ah, não pode, não? Pode não, porque está brincando com Deus. Né? Deus é santo. Deus é santo, Ele é justo, mas se eu não coloco, se eu não obedeço na totalidade, eu estou colocando minha vida em risco. E sou eu, não é Deus, tá? Então o Josafá não devia ter feito aliança com Acabe. Não devia ter feito aliança com Acabe. Meu Deus. Não era para fazer. Mas, pastor, eu vou obedecer só o ano que vem, porque eu estou resolvendo algumas coisas agora. Quando for na virada lá do dia 1º de 2028, eu começo a obedecer. Ai, meu irmão, se você morrer até lá, problema seu, Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Se a coisa começar a dar ruim, se algumas consequências ruins começarem a acontecer, não venha reclamar depois. Depois a sua família vai chorar desnecessariamente. Então, é melhor obedecer logo, né? Porque é aquilo que eu digo, né? E eu vou repetir, né? As pessoas dizem assim, mas como que Deus é tão mal, né? Traz consequência, eu pequei, os meus filhos vão sofrer, eu fiz alianças desnecessárias,
né? Eu fui buscar um falso profeta para ouvir aquilo que meu coração queria ouvir, né? E eu estou em desobediência. Como que meus filhos vão pagar por tudo isso? Não é justo, Deus é injusto. Não, Deus é justo. E olha como Deus é justo. Deus abre uma porta para mim e eu começo a ganhar 20 mil por mês. Eu pago a prestação da minha casa, pago a prestação do meu carro, sobra 10 mil para mim viver uma vida assim tranquila, de comer o que eu quiser, de comprar roupa, de pagar água, luz, de fazer uma boa compra para minha família comer. Mas se eu pego esses 20 mil e eu vou gastar, né, em lugares que eu não deveria colocar os meus pés, como bar, como jogo de futebol, como qualquer outro lugar, né? Não vou aqui ficar citando nomes aqui, porque não é o caso. Mas aí o dinheiro foi tudo embora, eu joguei tudo no ralo. Não vou conseguir pagar o apartamento, não vou conseguir pagar o carro, não vou conseguir fazer compra, não vou conseguir comprar as coisas que eu preciso. E daqui a pouco, meu irmão, e às vezes, tá? E eu vou aprofundar. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é lindo. Às vezes você colocou dinheiro até no lugar onde as pessoas estão fazendo aliança errada. E a igreja é reino. Meu Deus. É uma terra infértil. Uma terra onde os caras querem só para si que não produzem nada no reino. Cuidado. Cuidado. Ou seja, aí a consequência vai vir, porque depois a família vai ficar desprotegida e desprovida. É consequência. Não é culpa de Deus. Foi eu que tomei uma decisão errada. Então, toda decisão que for tomada tem que primeiro perguntar ao Senhor: eu posso ir nesse lugar, eu posso tomar essa decisão, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, e o Senhor vai direcionar tudo. Verso Ai, 3. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Ixi, eu tenho que evitar contendas? É. É tentador uma pessoa envolver-se numa discussão quando ela é insultada de alguma forma. Ou seja, eu fui insultado, eu estou tentado a grudar no pescoço do outro. Mas isso não lhe trará nenhum prestígio, porque a briga provocará mais insultos. E assim ela frustra seu propósito. Ou porque a resposta do insulto sugere que havia alguma base para a primeira agressão. Ou seja, se eu fui querer me defender, talvez tenha um fundo de verdade naquilo que o outro falou. Cuidado. De uma discussão, assim mostrando que não se deixou tocar pelo insulto e evitando uma escalada do abuso. O tolo que não aceita as leis da sabedoria revelará toda a sua ineficácia no instante da cólera e do desagravo, quando ele é provocado. Eu vou repetir isso aqui. O tolo que não aceita as leis da sabedoria, o tolo que não aceita a palavra, o tolo que demora em obedecer, vai revelar toda a sua ineficácia, vai revelar toda a sua insatisfação no instante da cólera e do desagravo, quando ele é provocado. Às vezes nós somos provocados e agimos como tolo. Cuidado. É porque é fácil você saber qual é a ação que você vai adotar. Mas a reação, né, frente a uma adversidade, aí ela, às vezes não dá para você ficar aí se planejando como é que você vai reagir. Né? A reação às vezes é imediata, precisa tomar cuidado. Mas Cuidado o tolo com a ele tem que reação. pensar, o sábio, né, aquele que está buscando conhecer a palavra, conhecer o Senhor, ele tem que pensar. Às vezes o sangue ferve, às vezes, mas aí a gente tem que pensar: Deus me dê sabedoria, Deus me ajude, como agir nesse momento. Respira fundo. O inimigo, ele Domínio anda, próprio. ele anda pesquisando como te pegar, né? E aí eu lembrei aqui, muita gente fala: eu não levo desaforo para casa, né? Desaforo para casa. Ele me vai fazer de tudo realmente para alguém te irritar, tal. Tirar do Sabe que sério. você é assim e você usa a tua palavra, né? Eu não sou de levar desaforo para casa, eu não sou trouxa, eu não sou otário e tal, não sei o quê. Então tem que tomar cuidado, às vezes tem que dar uma respirada, dar uma disfarçada, conversar com Deus, vamos resolver isso depois, tal, tudo, com o joelho no chão, do que às vezes resolver na hora, sem consultar o Senhor, vai dar ruim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou... pessoal da live aí, né? Eu tenho um comunicado para fazer para vocês.
Nós temos aí 15 dias bem intensos pela Muito. frente. Muito intenso, muito intenso. E nós temos o Silk em São Paulo agora, semana que vem, né? Do dia 27 ao dia 31. A partir de amanhã. A partir de amanhã já. Então, eu acabei de chegar de viagem, né? Ontem à noite. Estou bem cansado. Vou descansar um pouquinho hoje, vou no culto à noite ainda. E amanhã cedo eu estou voltando para São Paulo. Amanhã cedo estou voltando para São Paulo. Nós temos esse Silk essa semana, temos muitos atendimentos para fazer, fora os nossos compromissos que ainda temos, né? E na semana após o Silk São Paulo já tem o Silk de Joinville. São 2 semanas de Silk, né? E ainda temos um calendário do Renovo aqui na nossa comunidade de fé em Joinville. Estou falando de mim, né? E todos os irmãos que estão envolvidos aqui na live vão estar nessa jornada de Silk, de atendimento. E por esse motivo, nós vamos cancelar a live durante 15 dias. Suspender, né? Interromper. Suspender, isso. Interromper. Durante 15 dias, porque nós vamos estar atolados de trabalho. Nós não vamos conseguir estar às 6h30 da manhã durante essas 2 semanas com vocês. E esse é o motivo, tá, gente? Não é outra coisa. Né? Nós eu pensei muito sobre isso e comuniquei, né? A pastora Fabiane, o pastor Antônio, aí, o Viana, porque a gente vai estar muito cheio de serviço, mas logo que terminar essas 2 semanas, né, nós retornaremos em nome de Jesus. A live vai continuar, a palavra vai ser, nós vamos estar com vocês aí, mas essas 2 semanas aí nós estamos muito corridos, com muita responsabilidade, e nós precisamos ter zelo com aquilo que é feito no Silk e com aquilo que é feito na igreja também. Mas logo que terminar essas 2 semanas, retornaremos, em nome de Jesus. Amém? E vocês não deixem de fazer a leitura. Leiam, meditem, pesquisem. Vocês têm internet aí para facilitar, para ajudar. Não sejam dependentes de nós. Nós estamos aqui para juntos, né, falarmos a palavra. Juntos nós aprendemos também. Mas é importante que vocês também tenham o seu tempo com Deus, né? Tenham tempo de meditação na palavra, se aprofundem, peço para que o Espírito Santo não deixe vocês no raso, não esmoreçam, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta, e está tudo certo. Tá tudo mas certo. É importante. Nós também vamos fazer nossa leitura, mas de acordo com a disponibilidade do nosso tempo, né? Porque não é fácil, né? Olha que interessante aí que a Chay falou. Vamos na disciplina todos os dias. Sim, vocês precisam. Então, por que vocês têm bastante a comunidade lá de Maria, vocês fazem essa live para ajudar até os outros, né? Tipo, não sei, estudarem juntos, né? Foi uma coisa que me veio aqui. A Agatha vai estar no Silk, ó, que bem. Outra opção aí da Marilza aí, ó, reveja de novo. Veja, leia tá? a sua leitura e reveja algumas coisas que você não deu tempo de anotar na live, que perdeu algum momento da live. Reveja, tem muitas lives aí gravadas, né? Para você tem total liberdade de acessar e rever novamente. Exatamente. Isso aí. Porque nós vamos estar muito cansados, irmãos. Não adianta. Porque depois o corpo reclama e daí, né, eu não quero baixar o hospital, não, né? As batalhas espirituais são muito grandes no Silk, em tudo aquilo que a gente vai estar envolvido nesses 15 dias aí. Somos Marias aí. Aleluia. Essas últimas lives, elas subiram para o YouTube, então facilita para assistir, né? Assim, tem como você pausar em um determinado ponto e depois voltar dali, se for necessário, parar para poder fazer anotação. Isso. Então, tem possibilidade de vocês se alimentarem aí. E prossigam buscando a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. Se tivesse 2 de nós, assim, igual aconteceu das outras vezes, que ia conseguir acordar no horário e fazer igual o Antônio e o pastor fizeram e tal, tudo. A questão mesmo, sendo redundante, é que tá... que estarão os passos. Todo mundo está vai estar na labuta, na guerra. Então isso. Na batalha espiritual. Não estamos abandonando vocês. Não estamos abandonando. Nós precisamos focar agora, que tem muita gente que vai ser aconselhado, né? Vai estar a pastora Tânia vai estar ministrando essas pessoas, trazendo muita palavra de conhecimento e sabedoria. Só que nós somos parte do exército, nós precisamos ajudar.
E vai ter atendimento Né? à noite. E orem por nós, intercedam por nossa vida sempre, né? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esse tempo tão precioso. Um tempo extraordinário, um tempo, Senhor Deus, de primícias diante da Tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que durante essas 2 semanas o Teu povo ficará guardado, protegido, e eles vão se dedicar a ler, a estudar, eles vão se dedicar a buscar entendimento, conhecimento. Que o Espírito Santo do Senhor, pouse, more, habite dentro de cada um, no entendimento, no coração, nos pensamentos. Que o Espírito Santo conduza os ouvidos, conduza, Senhor Deus, os olhos, para sempre estarem postos na Tua palavra. Pai querido, que como João 14, Jesus disse que o Espírito Santo é o nosso professor, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que temos lido, estudado, nos dedicado a entender. Que o Espírito Santo sempre faça nos lembrar em todo o tempo. Que o Senhor continue trazendo clareza e principalmente muito discernimento espiritual. Que o Senhor nos ajude a abandonar o orgulho, a abandonar a rebeldia, abandonar, Senhor Deus, a desobediência, abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Até aquilo que é permitido, se o Senhor tem um nível de santidade maior para servirmos a Ti, para viver, nos ajude a viver um nível de santidade maior, para que tenhamos uma patente espiritual maior dentro do reino. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica com cada um dos nossos amados e amados irmãos, e daqui a 15 dias estaremos de volta, Pai, nessa live, vai ser extraordinário, o Senhor vai estar conosco. Nos abençoe nessas 2 semanas de Silk, ó Deus, e nos dê força espiritual, física, saúde, para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Guarde, Pai, a vida de cada um dos amados. Cobre a vida de cada um de nós debaixo do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Nos guarde no Teu esconderijo, no Teu coração. E, Senhor Deus, torne-nos invisíveis dos olhos de Satanás e dos olhos das trevas. E não deixe que em nós haja nenhuma brecha, nenhuma unha na mão de Satanás, mas que possamos sempre estar alinhados ao Teu propósito eterno. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca os Teus anjos acampados ao redor de cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, na vida da pastora Tânia, pastor Otto e todos os conselheiros que vão estar, Senhor Deus, nos ciclos trabalhando. Senhor Deus, enquanto nós estivermos, que o Senhor guarde aquilo que é nosso, que leve o nosso nome, nosso sangue, esteja guardado e protegido debaixo da Tua proteção divina. Papai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e nos dê, Senhor Deus, muita autoridade, discernimento e sabedoria para todos os atendimentos. Abençoe todos os seminaristas que estarão nessas 2 semanas, abençoe toda a equipe que estará guerreando. Senhor Deus, e que a Tua bênção permaneça sobre a vida de cada irmão e irmã da live, Senhor Deus, dessa comunidade, dessa mesa de estudo da Tua palavra. E nós somos gratos a Ti por esse momento tão precioso, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que toda a comunhão do Espírito Santo permaneça no meio do seu coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração todos, nós vamos ficar com muita saudade, mas a gente volta. É verdade. Jesus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.